certamente teremos um domingo maravilhoso. Muito bem, meus amigos, bom dia para todos. Que possamos ter uma manhã de bastante reflexão nesse domingo. E eu trouxe aqui para vocês, para nós pensarmos e raciocinarmos juntos, uma pergunta que eu acho que a gente deveria se fazer todo dia, porque ela realmente vai definir, quem sabe, os rumos da maneira como nós nos comportamos aqui, da maneira como nós avaliamos o mundo, as coisas que nos acontecem, as crenças que nós construímos ao longo da nossa vida. E é uma pergunta básica do ser humano, né? Não só nós vivendo aqui no século XXI, mas o ser humano se debruçou sobre si mesmo em vários momentos da humanidade, desde as épocas primitivas, mesmo não tendo toda a capacidade de raciocínio e de dedução que nós temos hoje, mas desde o homem primitivo, quando ele sentava ali ao lado de uma fogueira e olhava para o céu e para as estrelas, eu tenho certeza de que nós nos perguntávamos isso também desde essa época. Quem sou eu? E por que essa pergunta é tão importante para todos nós, né? Fazermos aí ao longo da nossa jornada de vida? Porque, como eu disse a vocês, eu acredito que ela vai definir realmente a maneira como nós nos comportamos e fazemos as avaliações da nossa vida. Eu queria começar contando uma rápida historieta para vocês a respeito desse personagem, o que eles chamam de Rabino Zúzia. Então, esse rabino, um líder da religião judaica, ele era conhecido por ser assim, um líder extremamente carinhoso, extremamente conhecedor das leis, uma pessoa que realmente liderava a sua comunidade religiosa de uma maneira sem restrições. Todo mundo adorava o Rabino Zúzia e ele era venerado e realmente amado por todos, desde as crianças até os mais idosos. Quando chegou o momento em que o Rabino envelheceu e se aproximava do momento de partir, ele já no seu leito, na sua cama, rodeado pelos seus discípulos mais chegados, ele começou a chorar. E as pessoas, então, mais jovens ali ao lado dele, tentando consolá-lo, diziam assim, mas Rabino, por que você está chorando? Se existe alguém que não tem motivos para temer o que vai encontrar do lado de lá da vida, é você, que sempre foi um homem justo, que sempre nos orientou com tanta segurança, com tanto amor. Não tenha medo. E o Rabino, na sua lucidez, ele respondeu para os seus seguidores. Ele diz assim, não, eu não choro por medo. Não choro por medo de, ao transpor os portais da morte, eu encontrar um anjo do Senhor que me pergunte assim, por que você não foi um Moisés? E eu vou responder com segurança, porque eu não sou um Moisés. E nem vou temer se o anjo do Senhor me perguntar, por que você não fez coisas extraordinárias como Elias fez? São dois grandes personagens da religião judaica, Moisés e Elias. E o Rabino continuou, eu vou responder com segurança, porque a minha missão não era a de Elias. Mas existe uma pergunta, o Rabino falou, que eu tenho medo de não saber responder para o anjo do Senhor. Se ele me perguntar, por que você não foi um Rabino Zúzia? E esse questionamento do Rabino, eu acredito que pode traduzir exatamente aquilo que a gente deveria fazer de reflexão na nossa vida. Nós não temos que nos preocupar, meus amigos, em sermos iguais ou fazer fatos e ações iguais a ninguém. Eu não fui como Chico Xavier, não consegui ser como grandes personagens da história. Não é isso que vai ser questionado para nós. Quem sabe realmente
aquilo que a nossa própria consciência vai nos trazer de reflexão após o momento da nossa passagem para o mundo espiritual, é porque você não foi aquilo que você poderia ter sido. Não igual a ninguém, mas desenvolver aquilo que você projetou para a sua encarnação, aquilo que era o seu potencial de viver naquela existência. Para isso, nós precisamos entender melhor quem nós somos. Quais são esses potenciais, não é? Algumas questões, vocês já devem ter visto isso na própria rede social, não é? Essa questão, quem sou eu, não pode ser respondida pelo Google. Não é verdade? Não adianta você colocar lá seu nome, escrever quem sou eu e você vai encontrar a resposta. Não vai existir essa resposta. Ela só vai ser encontrada dentro de cada um de nós, né? O próprio Livro dos Espíritos, que é, né, nosso material básico da doutrina espírita, na famosa questão 919, respondida por Santo Agostinho, está lá, né? Allan Kardec questionando de que maneira nós poderíamos conseguir ser melhores na nossa vida. E uma resposta longa, extraordinária, daria só ela uma palestra toda. O Espírito Santo Agostinho responde: o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Então não existe outro caminho. Claro que o conhecimento de si mesmo, ele tem que ser traduzido depois em ações, em atitudes, em modificações daquilo que você descobre a respeito de você mesmo e como você vai querer se conduzir na sua vida. Mas essa reflexão, meus amigos, ela tem que ser feita, né? E Santo Agostinho nos traz um roteiro maravilhoso nessa questão toda, né? Que fica aí para a gente ler e tentar praticar todas as propostas que ele nos faz ali. Mas então vamos tentar refletir um pouquinho de que maneira a gente normalmente responde a essa pergunta, né? Quando alguém pergunta para você em algum momento de apresentação pessoal, você não conhece aquela pessoa, e, né, vocês vão ser apresentados, de que maneira você se apresenta? De que maneira você se define? Quem é você? Como você faz essa definição de você mesmo para os outros? Em muitos momentos, a gente começa respondendo qual é o nosso papel social, né? Então, primeiro, você responde o seu nome, aí de repente você responde assim: eu sou o filho do fulano, eu sou da família tal, eu nasci na cidade tal, né? Você, de repente, vai começar a falar sobre os seus dados pessoais. Então, obviamente, que isso é uma referência. Claro, nós estamos encarnados, nós realmente nascemos numa determinada família, nós temos um nome, nós temos os nossos dados pessoais, nossos documentos, nosso CPF, nosso RG e tudo mais que você quiser citar, né, se isso for perguntado para você. Mas será que isso define quem é você? O seu papel social nessa encarnação fala a respeito do que é você intimamente, né? Vamos refletir. Não que a gente que a gente deva simplesmente descartar. Isso pode ser importante, isso tem o seu valor, como eu já disse aqui, mas não é isso que define em essência quem nós somos. Assim como também os papéis profissionais que a gente desempenha aqui, né? Então, algumas pessoas realmente têm uma valorização extrema do seu papel profissional, né, da sua profissão aqui, e ela se define assim: então, quando alguém perguntar quem é você? Eu sou o fulano, doutor, ciclano, formado na universidade, né, trabalho assim, assim, assim. Obviamente que isso também revela algo sobre você, mas na sua intimidade, aquilo que você é de verdade, não. Esse papel profissional é um papel transitório. As pessoas podem, inclusive, mudar de profissão ao longo da sua vida, então, isso não é a essência de quem você é. Curiosamente, a gente observa, assim, até uma arrogância em alguns de nós, quando respondemos essa questão, né? Uma grande vaidade, um grande orgulho por trás dessa resposta. Vocês já devem ter, né, escutado coisas assim, quando, de repente, diante de um atendimento, de um serviço qualquer, e a pessoa demora para ser atendida, ela de repente pode, lá no seu orgulho,
dizer assim, escuta, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu para me deixar para trás, para ser atendido depois desse monte de gente que está na minha frente? Eu sou o fulano, eu sou o doutor. Que diferença faz isso no momento em que você está ali diante, né, de uma situação de igualdade com outras pessoas sendo atendido pelo mesmo serviço? Mas as pessoas acreditam, alguns de nós podemos acreditar, que esse papel profissional, esse título, ele pode nos fazer diferentes, ou ele pode nos definir como ser humano de uma forma diferente. Não estou dizendo que a gente não deva dar o devido valor aos nossos títulos, às nossas conquistas profissionais, aquilo que você alcançou pelo seu esforço. Tá? Isso é ótimo, é para o seu crescimento, mas não vai responder essa pergunta fundamental que nós estamos tentando fazer hoje aqui. Até mesmo os papéis sexuais, que hoje estão assim, né, em grande discussão na sociedade moderna em que a gente vive. Então, ok, todos nós nascemos com um sexo biológico, todos nós temos ali a identidade de gênero. Não vamos nem entrar nesse aspecto, só quis trazer hoje para vocês como essa questão se torna um pouco mais complexa, né? Assim, eu sou fulano, então eu sou um homem. Ela é a fulana, ela é uma mulher. Esses papéis, né, e essas identidades de gênero e orientação sexual hoje estão em grande discussão naquilo que a gente vive. Mas o que importa para nós trazer é o seguinte, que mesmo o papel sexual, né, a identidade sexual que a gente traz nessa encarnação, mesmo assim, isso está em constante mudança, né? As mulheres, vamos começar ali, né? O que é ser mulher nos dias de hoje? A mulher tem vivido um grande avanço nas questões da sua representação social. Então, desde a época em que, não tão longe assim, as mulheres eram tratadas como simples seres da sociedade, sem muitos papéis, sem muitos direitos, sem muita representatividade. Allan Kardec, na própria Revista Espírita, tem um artigo lá, né, por incrível que pareça, em 1866 foi escrito, questionando assim, as mulheres têm alma? Vocês acreditam nisso? 1866, se discutia, não era a posição de Allan Kardec, claro, mas até essa questão estava em discussão ali. Será que as mulheres também tinham alma como os homens têm? Né? Aí tivemos toda a luta das mulheres pelos seus direitos, pelas suas conquistas, de voto, de representação, enfim, né? Os sutiãs queimados na Revolução Feminista. E hoje, né, no século XXI, o que é ser mulher no século XXI? Né? As mulheres estão ali buscando, novamente, não apenas ter os mesmos direitos que os homens, os mesmos direitos, né, sociais e de igualdade de salários, de igualdade de condições, etc., mas viver uma feminilidade diferente, porque as mulheres são diferentes dos homens. Né? Essa igualdade que a gente busca, que se busca, tem que ser nos direitos fundamentais, obviamente, né, nos direitos de ser humano, mas a função e a psicologia feminina é muito diferente da masculina. E as mulheres, né, os homens que estão aqui, vamos ver se vocês concordam comigo. As mulheres estão muito à frente dos homens na reflexão de temas como esse. Tá? Em todos os trabalhos de busca espiritual, nas casas espíritas, em todas as religiões, em todos os caminhos que existem aí no mundo, de busca por respostas e por espiritualidade, as mulheres estão muito à frente. Muito, meus amigos, tenho certeza disso. Tá? Então, para nós homens, né, qual é a esperança de reflexão no pleno século XXI? O que é ser homem nos dias de hoje? Né? Nosso papel masculino nos dias de hoje. Não mais aquele dominador, não mais aquele homem que puxa as mulheres pelo cabelo, não mais o homem que determina todas as coisas, mas saber lidar com essa questão da psicologia masculina, que também é diferente, essa visão da objetividade, do raciocínio lógico, isso tudo é muito legal também. Isso deve ser equilibrado nos caminhos. Mas mesmo esse papel social, então, não
define quem nós somos. Porque o Espiritismo nos explica que nós podemos renascer homens e mulheres numa encarnação, e numa encarnação seguinte, a gente pode nascer em posições trocadas. Ou renascer períodos em reencarnações masculinas e depois em reencarnações femininas, porque nós precisamos aprender de tudo no nosso processo evolutivo, passar por todas as experiências, né? Então, o que eu queria, já de início, para trazer essa reflexão para vocês, é a gente entender isso, que nós temos aquilo que nós poderíamos chamar de objeto referência na nossa vida. Objeto referência são as coisas lá de fora que servem para nos trazer essa referência de quem nós somos. Os papéis sociais, nossos dados, os papéis profissionais, até mesmo os papéis sexuais da identificação com o corpo, tá? Mas isso é uma coisa lá de fora. Para a gente conseguir fazer uma boa resposta a essa pergunta, quem sou eu? Nós teríamos que começar a fazer uma reflexão diferente, em cima daquilo que então podemos chamar de autorreferência. É algo que está dentro de mim, é algo meu, é algo que não depende de coisas de fora, que não dependem das coisas transitórias e que estão mudando o tempo todo. Quem sou eu, em essência, verdadeiramente? A doutrina espírita nos traz muitas respostas sobre isso, de uma maneira genérica, para todos nós. Cada um tem que fazer esse processo de se perguntar. Mas a gente sabe, né? Como que o Espiritismo nos responde isso? Nós somos espíritos imortais, criados por Deus por um ato de amor. Então, Deus é o Criador de todas as coisas, e cada um de nós foi criado por Deus. E somos, então, criaturas dele, espíritos imortais e não eternos. E aí tem uma diferença interessante, não é? Eterno somente Deus, que não tem começo e não tem fim. Nós somos criaturas, espíritos imortais. Nós somos criados em algum momento. Nós tivemos um início de criação, que nós não sabemos quando foi. Mas Deus nos criou em algum momento. Nós não existimos desde sempre. Só Deus existe desde sempre. E a partir desse momento da criação, então sim, seremos imortais. A vida é imortal, nunca vai ter fim. O autor Andrei Moreira, que já esteve aqui na nossa casa e vai estar em janeiro, se não me engano, aqui novamente, ele tem um livro muito bonito de ser lido e estudado, nós chegamos a estudar aqui no Kardec, chamado Alto Amor e Outras Potências da Alma. Então, olha que bacana a colocação do Andrei. Cada ser, cada um de nós, é uma experiência de amor de Deus no tempo, sonhado e idealizado pela sabedoria universal com um objetivo único. Então, eu acho que a gente já até sabe isso, mas a gente precisa interiorizar isso. Ou seja, Deus me criou por amor, porque Ele ama a criação e a todos nós. E me criou de uma forma única. Não existe ninguém igual a mim. Ninguém. Até fisicamente a gente tem essa colocação. Não existem duas pessoas idênticas, fisicamente falando. Espiritualmente, mais ainda. Né? As nossas impressões digitais são únicas. O desenho da nossa retina é único. Nosso DNA é único. Então nós somos criados por Deus e cada um de nós é um. Deus nos criou de uma maneira única. Com igualdades de condição, né? Que a gente sabe disso, desde lá do Livro dos Espíritos. Somos criados simples e ignorantes por Deus. Simples e ignorantes no sentido de não termos as experiências, mas fomos colocados para adquirir as experiências, para crescer, para progredir, para evoluir através das reencarnações sucessivas. Então nós somos espíritos imortais, sim, mas nós somos espíritos imortais em evolução. Não temos apenas uma vida única, né? Não vivemos aqui uma única vez, morremos e ficamos lá aguardando o dia de um tal juízo final. Nós somos espíritos com várias etapas evolutivas, tá? Isso é muito importante da gente saber. Isso nos traz também
a possibilidade de refletir a respeito dessa igualdade na criação. Cada um de nós é único, mas nós somos criados com iguais condições nessa jornada. Não existem diferenças. Deus não poderia criar uns melhores do que os outros, um com mais qualidades ou com mais potencialidades do que os outros. Então, essas questões de raça, sexo e religião não diferenciam as pessoas no seu nível mais profundo. Tá? Raça, a gente sabe que é uma questão puramente, né, das condições em que os corpos físicos foram evoluindo aqui na Terra. A questão do sexo, como a gente já viu, em extrema discussão nos dias de hoje, né? Ninguém é melhor ou pior por determinada orientação sexual. As pessoas são o que são, não é? E a própria religião? São católicos, evangélicos, judeus, espíritas, budistas, umbandistas. Não é isso que define quem cada um de nós é. São opções religiosas naquele momento. Tá? Eu acho que nós que estamos aqui na Casa Espírita, a gente tem que ter bastante cuidado, inclusive, de que maneira nós nos colocamos em relação às opções religiosas das outras pessoas. Né? A literatura espírita, meus amigos, tem trazido informações muito interessantes a respeito do que acontece com os espíritas depois que desencarnam. Né? Vamos ler aí um livro muito bacana chamado Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, em que ele relata casos de espíritos que foram espíritas, enquanto estavam encarnados, que tinham missões a serem cumpridas, palestrantes espíritas, que ao desencarnar se encontram em estado de muito desequilíbrio no mundo espiritual. Então não é o fato de nós estarmos aqui, conhecendo, né, uma realidade do mundo espiritual, uma realidade de que a vida continua, de que somos espíritos imortais, da reencarnação. Isso tudo é uma ferramenta espetacular para a gente se apossar dela e fazer mudanças na nossa vida. Mas o que importa é o que a gente é. O que importa é o que a gente faz com isso. Só conhecer não basta. Só saber que a vida continua não vai nos garantir nada do lado de lá. É importante a gente viver aqui, de acordo com o que isso representa e as consequências que isso traz. Se eu sei que a vida continua, como que eu vivo agora? Como que eu me conduzo agora na minha vida? Né? E eu penso que é muito importante, o Arif, na própria prece hoje, nos trouxe. Nós estamos vivendo, meus amigos, uma fase na humanidade como nunca vivemos. É uma fase que os espíritos estão nos alertando já há algum tempo, que eles estão chamando de transição planetária. Então, nós estamos vivendo a transição planetária. Né? Allan Kardec, em A Gênese, lá no último capítulo, os tempos são chegados, né? É o nome desse capítulo. E ele, então, faz todo um alerta de que realmente a Terra, esse planeta que nós vivemos, está passando por uma fase de progresso. A Terra, como todos os seres e como tudo no universo, os mundos também progridem. E a Terra vai passar de um estágio evolutivo, que nós conhecemos como mundo de provas e expiações, para mundo de regeneração. Só que a coisa não é num estalar de dedos. Né? Não é igual o Luan Santana, que fala assim, faz assim e eu volto. Não é? É realmente um processo. E nós estamos vivendo esse processo. Então, estar reencarnado nessa época não é à toa que nós estamos aqui. Muitos espíritos estão no mundo espiritual desencarnados, sem a possibilidade de estar vivendo o que nós estamos vivendo aqui. E vocês podem acreditar, meus amigos, isso é uma oportunidade espetacular. Por mais difícil que seja tudo o que nós estamos vendo ali fora, mas isso faz uma mudança tão profunda na vida das pessoas, que esse é o momento de aferição dos valores do mundo e nossos. E quando a gente vê o terrorismo lá na Europa, a corrupção aqui no Brasil e em todo o mundo, obviamente que não é uma prerrogativa nossa, né? Mas a gente começa então a ter que fazer essas análises. O que eu quero?
para a minha vida? Como eu quero ser uma pessoa de mais paz e não fazer essa guerra louca que a gente está vendo lá fora? Como eu quero ser uma pessoa mais honesta e não uma pessoa corruptível? Então, o que acontece na sociedade, isso tem que ter um reflexo dentro das nossas reflexões pessoais. E ainda mais, eu gostaria de destacar a possibilidade que nós temos de estar encarnados no Brasil. Porque o Brasil, os Espíritos já nos falam isso há muito tempo, o Brasil tem uma missão programada. Se essa missão vai ser cumprida, é uma outra história que depende de nós. Mas o Brasil, sim, tem uma missão programada. Pátria do Evangelho, coração do mundo. Né? O Brasil tem um exemplo a ser dado de tolerância, de convivência, de mais justiça, de mais fraternidade, de mais paz no coração. Então, pensemos bem, nós estamos reencarnados na fase de transição planetária, no Brasil. O que isso me ajuda a responder essa pergunta, quem sou eu? Né? Tenho certeza que vocês vão concordar com essa afirmação. Nós vivemos uma imensa onda de despertar. As pessoas estão interessadas em aprender como ser melhores. Nós estamos aqui na Casa Espírita para isso. A gente vem em busca de um consolo, de um atendimento que a Casa Espírita nos proporciona, mas a gente precisa estar aqui para aprender a ser melhor. Porque o mundo exige isso, porque a vida exige isso. Nós não vamos encontrar as respostas para as nossas angústias internas no Google, na política, na religião exterior, no consumismo, no uso de substâncias de abuso, no sexo desenfreado. Nada disso vai ser resposta. A resposta está dentro de nós, a gente precisa buscá-las, né? Então, as pessoas estão querendo saber quem são e o que vieram fazer aqui. Qual é o propósito da nossa vida? Ou seja, hoje eu estou com 20 anos, 30, 40, 60, 70 anos. Qual é o meu propósito aqui? O que é que eu vim fazer aqui? E fazer, né? Descobrir isso e fazer. Todos nós queremos aprender a encontrar paz e felicidade e a não guerrear mais. Com certeza. E a guerra que existe lá fora, meus amigos, com certeza, é o reflexo da guerra que existe dentro de nós. Então, se existe intolerância religiosa, né, lá fora, como a gente vê tanto ser divulgado, porque existe intolerância religiosa dentro do ser humano. Isso só está sendo exteriorizado. Existe violência, existe guerra, porque existe isso dentro de nós, né? E a gente quer aprender a levar uma vida mais simples e conectada com a natureza e com Deus. Essa é uma tendência muito forte que a gente vê aparecendo, né? Essa simplicidade de vida, porque realmente não adianta você almejar ganhar na Mega Sena sozinho e achar que então a partir dali você vai ser feliz, porque com aquele dinheirão todo você vai comprar tudo que você sempre desejou, você vai viajar para todos os lugares que você sempre quis viajar, você vai fazer tudo o que você sempre desejou. Mas mesmo assim, provavelmente você vai continuar infeliz. Então, a resposta para a felicidade, para a segurança interna, não está nas questões externas. Está, quem sabe, até numa vida mais simples, conectada com a natureza. Essa é uma grande tendência. Nós estamos aí, amanhã, começando uma conferência sobre clima no mundo, porque se sabe que nesse ritmo o planeta não suportará. O planeta vai se desestabilizar. Então, as pessoas e os governos e a sociedade precisam se reestruturar num novo padrão possível para o planeta. Quem sabe é um padrão mais baseado em simplicidade, sem tanto consumo, sem tanto uso de energias poluentes. Não é? É a tal da sustentabilidade. Sustentabilidade é baseado em respeito à natureza, porque nós vivemos na Terra e precisamos dela, e ela é a nossa casa, né?
e conexão com Deus. Essa é uma tendência mundial, independente de religião. Vivermos conectados conosco, em harmonia com a natureza, em conexão com Deus, de acordo com a sua crença. Essa é a grande resposta. Por mais que a gente tente encontrar a sensação de estar bem, de estar feliz, de estar em paz com a gente mesmo, ela tem que passar pela nossa conexão com Deus. Porque em nenhum momento Deus está longe de nós. Né? O ser humano está longe de Deus, está desconectado de Deus, né? Nem diria longe, desconectado. Mas a questão é, Deus está em tudo. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus está aqui, Deus está dentro de mim. E a resposta para as nossas buscas de vida é encontrar essa conexão com Deus. Essa segurança de saber que nós não estamos sozinhos. Essa angústia de separação, de acharmos que nós somos assim, algo solto no mundo. Tudo bem, eu tenho minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, meu cachorro, meu trabalho, mas muitos de nós experimentamos essa sensação de sermos assim, soltos, de que ninguém realmente cuida de nós, parece que a coisa, não sei para onde eu vou direito. Quando a gente consegue conexão com Deus, essa é a resposta. Você entende e sente que você nunca está sozinho. Que você faz parte de uma criação perfeita de Deus. E que Deus vela por nós. Isso é uma realidade. Mas a gente tem que não só escutar isso, nós temos que sentir essa conexão. E por que a gente esquece tudo isso, né? Porque, olha, nós somos criados por Deus, né? Nós temos o selo da criação na nossa testa, como dizem os espíritos. Todos nós temos o selo da criação divina. Por que a gente esquece? É uma espécie de hipnose da sociedade em que nós vivemos. E que nós fazemos parte, claro, não estamos jogando a culpa lá na sociedade que é lá fora. Nós somos a sociedade. Nós alimentamos também esse condicionamento e aceitamos esse condicionamento, né? É uma ilusão do materialismo, como dizem os espíritos. Uma ilusão de querer comprimir a alma no corpo ou de igualar, né, que nós somos só o corpo, no intervalo de tempo de uma vida. Então, é realmente muito angustiante. Se a gente acreditar que eu sou isso aqui, que vive somente uma vida, o que eu vou fazer? Eu vou querer fazer todo o possível para ser o máximo feliz, mesmo que isso custe o que custar. Mesmo que custe pisar no pescoço dos outros. Mesmo que custe aceitar dinheiro que é do povo. Mesmo que custe puxar o tapete das pessoas. Mesmo que custe fazer 1000 cirurgias plásticas para continuar jovem, porque eu não quero morrer. Então é uma ilusão que o materialismo nos coloca, que a vida é isso, você é isso, que é o seu corpo, que vai envelhecer, que vai morrer, e a hora que você morrer, acabou. Então isso traz realmente um desespero para muitos seres humanos. E eles querem a qualquer custo ser o máximo possível feliz aqui, nessa ilusória sensação de felicidade, né? Então, olha que bacana, Jesus nos trouxe tudo no Evangelho. Ele repetiu, né, um salmo lá do Velho Testamento, quando no Evangelho de João ele falava assim, mas não está escrito que vós sois deuses? Que vocês, e ele falava, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, nos trazendo essa enorme potencialidade que cada um de nós tem. Então, olha que bacana, o Emmanuel, grande mentor do Chico Xavier, no livro O Consolador. Ele diz assim, em todo homem, em todo ser humano, repousa a partícula da divindade do Criador. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Então, isso é maravilhoso. Nós temos a potencialidade para fazer tudo. Não vamos fazer de uma vez.
Por isso que as vidas sucessivas estão aí, as várias reencarnações. Mas o que nós podemos fazer agora, nessa etapa de vida que nós estamos vivendo aqui? Nesse momento histórico da humanidade, no Brasil, homem ou mulher, com a profissão que você tem, com os dados e a família onde você nasceu, o que cada um de nós pode ser aqui? Essa é a reflexão importante. E para finalizar, eu gostaria de recordar com vocês, né, uma parábola, uma historieta bem conhecida da águia e da galinha. Isso tem várias versões, né? Uma delas muito famosa no livro do Leonardo Boff, é um grande pensador brasileiro, um livro dele muito bonito. Então, a historinha, na versão que a gente vai ouvir hoje, é assim. Um biólogo, um naturalista, estava passando por uma fazenda quando ele viu várias galinhas ciscando o chão. E ele viu que no meio das galinhas tinha uma águia, que é um pássaro bem grande, né, bem maior do que uma galinha, ciscando no chão. E ele olhou aquilo, ficou intrigado, resolveu entrar e questionar para o dono da propriedade. Escuta, o que essa águia está fazendo aqui no chão, ciscando igual uma galinha? E ele falou assim, porque ela chegou aqui machucada, tal, e eu coloquei ela junto com as galinhas, ela era pequenininha, e ela começou a comer lá, ciscar no chão, e ficou aí. Ela nem sabe mais que é uma águia, ela acha que é uma galinha. E o biólogo falou, não, sinto muito, imagina, é uma águia. Todos nós estamos vendo que é uma águia, olha que pássaro maravilhoso. Você me permite, ela nunca voou? E ele falou, não, imagina, galinha não voa, né? E o biólogo falou, não, então você me permite fazer um teste? Ele pegou a ave, colocou, forrou o braço, colocou a águia no braço. E aí ele disse para a ave, falou assim, olha, águia, voe e assuma o seu destino. E fez assim. E a águia, nada. Ele falou assim, voa, águia. E a águia olhou para o chão, pulou no chão, começou a ciscar igual a galinha. Aí o dono da fazenda falou assim, tá vendo, não te falei? É uma galinha. Nem águia mais é. Virou galinha mesmo. E o biólogo falou, não pode ser. Vamos fazer um outro teste. Eu vou levar ela em cima do galinheiro. Lá de cima eu vou soltar, você vai ver como que ela vai voar. E aí o cara falou, então tá, faz o que você quiser. O biólogo pegou a águia, levou ela lá de cima do galinheiro, não muito alto, uns 2 metros de altura. E aí, então, ele quase que deu uma empurradinha nela. Falou assim, então, águia, agora voa. Assume o seu destino de águia. Você não é uma galinha. E aí, a águia assim, né? E ele empurrando, e a águia não queria ver. Daqui a pouco, a águia olhou para o chão, pulou no chão de novo, voltou a ciscar como as galinhas. E aí o fazendeiro, já dando de costas para o cara, falou assim, então tá bom, tchau, né? Você viu, é galinha mesmo e acabou a história. E ele falou, não, último teste. Você me permite? Ele falou, permito, faça o que você quiser. Eu vou levar a águia no alto da montanha, lá na beira do precipício. Ela vai voar. E aí, então, ele levou a águia bem alto numa montanha, lá na beiradinha do precipício. Colocou a águia aqui e falou assim, agora, ou você voa, ou você vai se estatelar lá no chão. Não é? E ele colocou a águia sabiamente de frente para o sol. E quando o sol tocou de frente nos olhos da águia, ela abriu os olhos, olhou para baixo, olhou para aquela imensidão toda, para todas aquelas possibilidades. Ela esticou as asas e voou. Essa história, né, pode nos trazer muitas reflexões. Mas para a gente encerrar, é a seguinte. O que é a águia nessa história? O que ela representa, na verdade? A nossa verdadeira identidade. Meus amigos, nós somos águias, intimamente. Criados por Deus assim, com todas as possibilidades de voar muito alto. Mas, quando nós nos sentimos como uma galinha, figuradamente, eu quero que vocês entendam isso, isso representa aquela parte nossa limitada pelo medo e pelos condicionamentos. Nós aprendemos que era assim, a gente recebeu isso da sociedade, da educação, mas de alguma forma a gente aceitou.
Muitos recebem, reavaliam e mudam, não é? Nós temos condições realmente de fazer isso. O mais interessante é que a meta, então, não é mudar quem nós somos, porque nós não somos galinha. Nós não temos que mudar, somos galinhas e vamos passar a ser águias. Não, nós somos águias. A gente apenas precisa se lembrar disso. Jesus foi uma grande águia. Uma águia que voava super alto, enxergava todas as coisas. Mas ele decidiu descer e mostrar para a gente como é que a gente poderia voar também. E o Evangelho é esse roteiro de como nós podemos trazer tudo aquilo para sermos as águias que nós somos. Então está aqui você, ó. Você se considera ou você se sente, nesse momento da sua vida, como águia ou galinha? Será que você nasceu para ciscar migalhas na poeira ou para planar nas alturas? É uma escolha, é uma decisão que a gente tem que fazer. E eu espero, então, que a gente possa fazer essas reflexões. Espero que a gente tenha conseguido trilhar um pouquinho esse caminho nessa manhã de hoje, de entender isso. Né? Porque essa pergunta, quem sou eu, quando nós entramos no caminho de respondê-la, ela realmente pode mudar e transformar as nossas vidas. Eu espero que a gente continue a fazer as reflexões que nós começamos aqui. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês, desejar muita paz. Obrigado.